Olá pessoal, tudo bem? Bom, quero agradecer aí por você estar vendo o vídeo e quero também pedir a você que, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e no final do vídeo deixe aí os seus comentários sobre o que você achou do vídeo, tá bom? O meu nome, para quem não me conhece, o meu nome é Felício e sou muito grato aí pela sua presença, tá bom? Hoje eu quero fazer esse vídeo no intuito de fazer um comentário sobre as igrejas evangélicas, mas nesse vídeo eu quero que você entenda que eu não estou fazendo um vídeo para incentivar ou para tentar mudar a opinião de quem quer que seja, mesmo porque cada um tem a sua fé, cada um tem a sua religião e cada um segue aquilo que ela acredita ser o melhor para a sua vida, ela segue aquilo que ela acredita que é bom para ela. Cada um tem a sua fé e fé não se discute. Então esse vídeo que eu estou fazendo é apenas para de caráter informativo, para abrir aqui, né, digamos assim, entre aspas, um espaço de opiniões para que cada um dê a sua opinião sobre aquilo que acha, o que não acha, tá? Sobre o que acredita ou não acredita. O que eu estou querendo dizer para você nesse vídeo é em relação a as coisas como estão erradas, né, na grande maioria das igrejas evangélicas, porque nós temos visto que com o passar do tempo cresce o número de seguidores, né, dos, entre aspas, apóstolos, pastores, diáconos, enfim, seja qual for lá o nome que esses homens que estão na liderança das grandes igrejas evangélicas recebem. Cada tempo cresce mais o número de seguidores, o número de pessoas que são adeptas a essa religião. Se nós formos olhar essa situação, né, biblicamente falando, nós vamos ver que nós não encontramos na Bíblia base para que as pessoas sigam, né, determinados templos religiosos, determinados homens. Na verdade, se nós formos procurar na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar sim passagens que nos alertam sobre falsos profetas, falsas religiões, falsos homens que iriam surgir, né, no futuro e iriam com ganância arrebanhar as ovelhas de Cristo com um único propósito, com o propósito de angariar fundos para a própria sobrevivência. Nós temos visto aí no meio evangélico, né, as igrejas mais conhecidas, as maiores igrejas aí do Brasil, todos nós já sabemos quais são, né? Existe aí pelo menos umas meia dúzia de denominações dentro aí do Brasil, que é conhecida em todos os cantos. E essas igrejas, elas estão abarrotadas de pessoas, e essas pessoas, elas recebem de seus líderes promessas que são infundáveis, que não são promessas baseadas nas escrituras sagradas. E uma das coisas que essas igrejas, que esses líderes religiosos mais batem, é na tecla da prosperidade, da unção da prosperidade. Na verdade, se nós formos olhar biblicamente, Jesus ele condenou veementemente a riqueza, a luxúria, sabe, essa vida de glamour que as igrejas evangélicas têm oferecido para os seus seguidores. Jesus ele condenou. Olha, se você
for olhar à luz nas Escrituras, você vai ver isso claramente quando Jesus ele disse para aquele jovem rico: vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres, e aí você vem e me segue. E aquele jovem então, né, de acordo com o que a Bíblia fala, ele se recusou e não quis vender os bens, as herdades que ele tinha e repartir o seu dinheiro para com os pobres. E Jesus então, depois que passou esse episódio, Jesus então chamou seus discípulos a si e disse para os discípulos: olha, quão difícil é para o homem que é rico herdar o reino dos céus. É muito difícil. Por quê? Porque quando o homem ele tem muitos bens materiais, o coração do homem ele se encontra apoiado nos seus bens materiais. Uma outra feita, a Bíblia diz assim, Jesus lhe disse assim, que o nosso tesouro não tem que ser na terra, aonde os ladrões roubam, as traças minam, corrói, os ferrugens corrói. Não, o nosso tesouro ele tem que ser no céu, aonde é eterno, aonde o ferrugem não corrói, aonde o ladrão não rouba. Mas as igrejas evangélicas dos dias de hoje mudou o foco no sacrifício de Jesus e colocou, inverteu, né, o significado. O sacrifício de Cristo é para que nós, homens, venhamos alcançar a graça de Deus, o perdão de Deus, a salvação de Deus, os bens que Deus tem para nós, através do nome de Jesus. Prosperidade, sim, é dom de Deus, faz parte, é dom de Deus. Mas quando a Bíblia fala em prosperidade, ela não está querendo dizer única e exclusivamente prosperidade financeira. A prosperidade que a Bíblia nos ensina, quando ela fala que prosperidade é dom de Deus, essa prosperidade tem um sentido um pouco diferente do que as igrejas evangélicas têm ensinado. Por exemplo, você tem um casamento abençoado, você tem prosperidade no seu casamento. Você tem um filho, uma filha, que são filhos obedientes, filhos estudiosos, cumpridores de seus deveres para com os pais, para com a sociedade. Você tem filhos, você tem uma família próspera, está prosperando como família. Você tem uma boa saúde, você ter paz dentro da sua casa, você está prosperando na saúde, prosperando na sua casa, na sua família. Está entendendo? Então, prosperidade é bons resultados naquilo que você faz, naquilo que você tem. Mas esses pastores gananciosos, esses pastores no desejo de angariar fundos para a sua própria sobrevivência, têm lançado o anzol, e a isca que eles têm colocado na ponta desse anzol é a falsa promessa de enriquecimento. Jesus ele não prometeu riquezas para ninguém. Jesus lhe falou assim na palavra dele, que aquele que ama o dinheiro jamais se fartará dele. Jesus lhe prometeu a salvação, ele prometeu a vida eterna, e todas as outras coisas você conquista com o seu esforço, com a sua busca no seu dia a dia, primeiramente crendo em Deus e se esforçando. Agora, se você estiver dentro de uma igreja, de um desses templos religiosos, achando que Jesus vai te transformar num milionário, num mega empresário, num homem super próspero neste mundo, você está equivocado, você está enganado. Eu mesmo passei 18 anos da minha vida dentro de uma igreja muito conhecida no estado de São Paulo ou até mesmo dentro do Brasil. E ali eu via o líder, alguns dos líderes, porque passaram vários por aquela igreja, eu ouvia eles dizendo que se nós dessemos o dízimo, se nós dessemos a oferta, se nós dessemos o nosso melhor para a igreja, nós iríamos ser prósperos, iríamos crescer financeiramente. E, meu irmão, nesses 18 anos que eu permaneci dentro daquela igreja,
o único que eu vi crescendo, o único que eu vi prosperando e atingindo o máximo da prosperidade que o ser humano pode alcançar, o único que eu vi chegando nesse ponto foi o dono da igreja, foi lá o líder, o missionário, que é o líder geral ali da igreja, tá? E esses homens que estão na liderança dessas igrejas, cada vez eles crescem mais. Faça uma pesquisa, faça uma busca aí no nome, aí, digita aí o nome das principais igrejas, né, evangélicas do Brasil e veja qual que é a riqueza, qual que é os bens materiais que esses homens possuem, que a família desses homens possui. Esses homens eles possuem empresas milionárias, empresas que crescem, né, cada vez mais enriquecendo não os membros da igreja, mas enriquecendo eles próprios, esses líderes espirituais e a sua família. E eles moram em lugares riquíssimos, em condomínios fechados e desfrutam do melhor que o dinheiro possa comprar nessa vida. E de contraparte, eu via com esses meus olhos membros que eram fiel nas suas ofertas, nos seus dízimos, né, nas suas primícias ali na igreja. Eu via membros, muitas das vezes não tinha sequer um alimento para se alimentar, morando em barracos próximos de rio, não tinha sequer um calçado, uma roupa decente para vestir, mas esses membros estavam ali todo mês dando o seu melhor, o dízimo ali sem faltar todos os meses. E como eu disse lá atrás, essas igrejas crescendo cada vez mais cheia de dinheiro. Olha só como que essas igrejas agem de má fé e exploram, né, a fé, né, a boa vontade de seus membros. Mesmo essas igrejas crescendo e prosperando grandemente, essas igrejas elas sonegam impostos e não pagam ao Estado, aos cofres públicos, aquilo que é devido a elas pagarem. Olha as dívidas que essas igrejas acumularam. Eu vou falar para você um número aproximado dos valores dessas dívidas que essas igrejas devem. Uma das maiores igrejas do Brasil é a Igreja Internacional da Graça de Deus. Essa igreja, ela deve para os cofres públicos mais de 138 milhões de reais em sonegação de imposto. E para onde vai todo o dinheiro que essa igreja arrecada, que essa igreja acumula no longo do seu dia a dia? Está onde? Está no bolso dos seus líderes, está no bolso daqueles que comandam essa tal igreja, essa religião. Uma outra igreja que tem uma dívida milionária com os cofres públicos é essa Igreja Mundial do Poder de Deus. Essa igreja mundial, ela deve mais de 85 milhões de reais para os cofres públicos. E cada vez mais o líder dessa igreja, que todos conhecem, está cada vez mais rico, cada vez mais próspero, morando em condomínio de luxo em Alphaville, andando de jatinho para lá e para cá, comprando fazendas e mais propriedades. E aí, se você for perguntar para os membros da igreja que este homem comanda, os membros são quase que na sua maioria esmagadora, membros simples que trabalham para ganhar salário mínimo e estão ali na expectativa de melhorarem de vida. Meus irmãos, nós precisamos abrir os olhos. Jesus, ele disse que foi para a liberdade que ele nos libertou. Olha uma outra igreja que tem uma dívida também milionária para com os cofres públicos. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ela deve para os cofres públicos aproximadamente 9 milhões de reais. E aí eu digo para você agora, e você responda para você mesmo, para onde vai todo o dinheiro que essas igrejas arrecadam, que essas igrejas angariam todos os dias, tá? Essa aqui eu só citei apenas essas 3 igrejas, mas são
dezenas de igrejas conhecidas e que estão em dívidas, não pagam os seus compromissos para com o Estado. Meu irmão, a igreja, ela é uma instituição boa sim. Se você seguir uma determinada igreja onde se prega o evangelho verdadeiro, onde se prega ali os ensinamentos de Cristo, você terá tudo para que você venha a ser um bom cidadão, uma pessoa que venha a estar com a sua mente centrada naquilo que é certo. Mas é necessário você buscar um conhecimento, conhecer qual é a igreja que você está seguindo, porque eu não vou generalizar, porque para toda regra existe uma exceção, mas a maioria, eu diria que mais de 90% das igrejas evangélicas estão no caminho da perdição, estão ensinando aquilo que Cristo não mandou ensinar. Cristo, ele disse: dai de graça o que de graça recebestes. E essas igrejas têm vendido a bênção do Senhor, têm vendido a palavra do Deus vivo. Esses dias atrás eu vi um determinado pastor aí vendendo um grãozinho de feijão, um caroço de feijão, por mais de R$1.000. Aonde você já viu uma pessoa vender um caroço de feijão, um grãozinho de feijão, por mais de R$1.000, com a promessa de que aquele caroço de feijão que a pessoa comprasse, ela seria uma bênção, ela seria abençoada, e tantas outras coisas a mais, meu amigo. É só você pesquisar, veja aí na internet, pesquisa no Google aí, e você vai ver como que essas igrejas estão ensinando as coisas erradas. Quando Jesus entrou no templo e lá estava vendendo pombos, bois e ovelhas e tantas outras coisas que eram para o sacrifício, ali que os judeus faziam no templo. E Jesus falou: cambada de ladrões, safados, a casa do meu pai será chamada a casa de oração, mas só que vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões. Nos dias de hoje não é diferente. Se Jesus entrasse nas igrejas evangélicas dos dias de hoje, Jesus iria jogar pelo chão os envelopes de dízimos, os envelopes de ofertas, os livros, os CDs que são vendidos nas igrejas, e Jesus certamente iria falar para esses líderes religiosos: vocês estão fazendo a casa do meu pai uma casa de comércio, safados, cambadas de ladrões. Jesus, ele falou: quem tem os meus mandamentos e os praticam, estes são os que me amam. Jesus não falou quem estiver enfinhado dentro de uma igreja. Então, meu amigo, minha amiga, reveja melhor o seu conceito do que é servir a Deus, porque servir a Deus é andar nos caminhos de Deus, é seguir os mandamentos que Cristo ensinou, e não os mandamentos, os ensinamentos que homens, falsos profetas, têm ensinado. Tá bom? Muito obrigado aí pela sua atenção. Mais uma vez eu quero enfatizar: não estou fazendo esse vídeo ou fiz esse vídeo na intenção de denegrir a religião de ninguém. É apenas um vídeo onde eu estou expressando aquilo que eu tenho visto, aquilo que eu acho e acredito, sobre as igrejas evangélicas. Tá bom? Deixa nos comentários aquilo que você acha do vídeo, deixa a sua opinião sobre o que você acha sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, valeu e até a próxima.